Fala galera, nono ano querido, Ricardinho Matemática na área, estamos aí ao início de mais uma aula e você comigo aqui vai aprender demais. Hoje, congruência de triângulos, o tema da aula e vocês vão preparar aí tudo direitinho, ó, caneta, lápis, borracha, para poder aí desenvolver aí o conteúdo numa maestria que só você sabe que é aluno aqui da rede. E você que não é da rede também pode acompanhar, pode desenhar cada figura hoje que vai ser desenvolvida, que vai ser show de bola. A gente está aqui, ó, mostra aqui, por favor, aqui os triângulos, ó, eu tenho aqui alguns triângulos na mesa para vocês. E esses triângulos em si, a gente vai trabalhar quando é que eu sei que eles são iguais, quando é que eu sei que esses triângulos são semelhantes, são congruentes. Congruentes é a palavra que a gente usa na geometria para dizer que são semelhantes, que são parecidos. Como é que eu vou conseguir desenvolver isso? A gente vai ver isso na aula de hoje. Então, coloca a tela cheia, por gentileza, para a gente desenvolver. E a gente vai ver aí bem direitinho aí com vocês. Ó, observa só. Quando a gente começa a observar os triângulos aí em si, a gente observa que tem uma figura maior e outra menor. Observou aqui, ó. Tem aqui o amarelinho, tem o rosinha, tem o maior e menor. E a gente sabe que tem umas classificações de triângulos que não é o tema da aula de hoje em si. Mas a gente sabe que a gente pode dizer que um triângulo é equilátero quando tem todos os lados iguais. A gente sabe que pode ser um triângulo escaleno, quando tem todos os lados diferentes. A gente sabe que pode ser um triângulo isósceles, quando tem dois lados iguais ou diferentes. Mas hoje, em si, a gente vai focar mais aqui na congruência. Quando é que eu sei que eles são semelhantes? Quando é que eu sei que eles são iguais? Os casos quando tem ângulos, lados e ângulos. Quando eu tenho lados iguais. Quando eu tenho os três ângulos iguais. A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Mas sem saber, ó, a gente sabe que essa aula é uma aula digital, e aí você sabe, está assistindo aí pela TV, canal 22.1, você está nos assistindo pela TV Nova Nordeste. Também você pode nos encontrar aí pelo aplicativo do Educa Recife, exatamente. E aí você que é da rede pode conversar com o Ricardinho aqui numa boa. Tu não tem aplicativo ainda não? Eu não acredito nisso. Só é tu vir aqui, ó, baixar esse aplicativo, ó, coloca a tua câmera do celular, baixa esse aplicativo aqui, ó, e aí conversar com o Ricardinho numa boa sobre o conteúdo da aula de hoje e outros conteúdos sem problema algum. Também você pode acessar pelo computador lá também, o Educa Recife, também pelo YouTube você pode acessar aí e desenvolver numa boa aí essa aula. Também a gente sabe que esse chat ele é importante porque você vai conversar direto comigo, vai perguntar e vai tirar todas as suas dúvidas, tem esse canal aberto. Ricardinho, mas eu não consigo conversar contigo aí pelo Educa Recife, porque eu não sou da rede, da Prefeitura do Recife. Você vai lá no YouTube, isso, e conversa com o Ricardinho. Lá tem um vídeo lá, e você vai, depois do vídeo que assistir direitinho sobre a aula, você pode comentar, Ricardinho, eu não entendi tal parte, tal minuto, tal segundo, eu vou estar de olho e vou responder a tua pergunta sem problema. O YouTube é Educa Recife. E aí fica numa boa para a gente desenvolver hoje, tá bom? E aí você vai separar todo o teu ambiente de estudo agora, que a gente vai começar as congruências de triângulos. Olha que massa, que lindo, congruência e triângulos, semelhança, ou seja, quando é que os triângulos são iguais, são semelhantes. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, observar aqui duas figuras, ó, essas duas aqui. Será que elas são semelhantes? Sim ou não? Bora ver aqui, observar, será que elas são? Eu botei rosa, ó, mas eu posso girar aqui, ó, botar um azulzinho aqui. Será que elas são semelhantes? Sim ou não? A gente só vai perceber isso em três casos que a gente vai estudar hoje. Quando eu tenho lado, lado e lado, os três lados são iguais. Quando eu tenho dois lados e um ângulo entre eles que são semelhantes. Ou quando eu tenho três ângulos iguais, aí as figuras são semelhantes. A gente vai observar isso aí, tá bom? Também a gente pode observar que eu posso pegar o amarelinho, ó. Olha só, o amarelinho e o azulzinho aqui, ó. Eita! E aí, quando eu vou pegar esse, vou botar rosinha assim, para fazer um contraste aqui com, vou botar aqui assim, bem bonitinho para você, é isso aí. Quando eu botar o concha assim com minha farda aqui, ó, azulzinha, eita delícia. Você vai observar que eu posso observar se é ou não aqui, ó, lados iguais, ângulos iguais, eu posso tentar ver essa forma aí. Daqui a pouco a gente vai ver como é que identifica isso, se realmente dá a mesma medida ou não. Ricardinho, eu posso colocar um acima do outro assim, se bater igualzinho também, posso perceber, mas ó, se você observar, pode sobrar alguma coisa aqui, né? Aí não é igual. A gente vai ver por que não e por que seria igual
como é na aula de hoje, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai observar isso. Congruência de triângulos tem um conceito específico. O que é congruência de triângulos? É um conceito geométrico para dizer que os objetos ou figuras têm a mesma forma ou medida. Você observa que tem mesmo semelhança. A aula de hoje é triângulos, mas eu posso fazer congruência de outras figuras, sim. Por que não? Você observa aí, ó, que eu vou colocar no slide para vocês observarem, que tem a mesma forma, mesma medida, e aí, ou seja, mesmo tamanho específico. Como é que eu vou saber, Ricardinho? Você pode pegar uma régua, medir, ou se a figura for muito grande, uma trena, e aí vocês vão observar que são semelhantes em alguns casos da aula de hoje. Por exemplo, eu tenho 3 carrinhos aí, um vermelho, ó, eu tenho um azul e tenho um no contorno preto. Um contorno vermelho, outro azul e outro preto. E observem que essa aula aí, essa parte da aula, em verdade, você observa que tem 3 carrinhos de cores diferentes, porém, é o mesmo carrinho, ou seja, eles são semelhantes. Então, a cor não interfere. Você observe que eles são semelhantes. Tá vendo? Bem massa. Só observou isso aí. Mas também a gente pode observar que tenho 3 casinhas e eu tenho aí uma preta, uma azul e uma vermelha, e ela também tem a mesma forma, os 3 têm o mesmo formato de casinha e também tem a mesma medida. Quando tem a mesma medida, vocês observam que vai ter aí a semelhança entre eles, eles são congruentes em si. Ou seja, nessa figura aqui, observa que eu tenho um formato aberto, que se eu fechar aqui parece um triângulo, ó, se eu fechar aqui, tá vendo? E aí observe que eles são semelhantes em si, tá bom? Sem problema nenhum. Mas também a gente observa aí que tanto o carrinho quanto as casinhas aí, eles são congruentes, eles são semelhantes porque tem o mesmo formato e tem a mesma medida, ou seja, tem a mesma forma e a mesma medida em si. Aí você consegue desenvolver numa boa, sem problema algum. Então, quando eu tenho a mesma forma, a mesma medida, aí você observa. Agora, olha aí, gente, ó. Essas 3 figuras, a preta, a azul e a vermelha, os 3 triângulos que estão aí, eu quero saber se ele tem a mesma forma e a mesma medida. E aí, gente? Aparentemente, é nítido que você observa aí que são figuras que não têm aí o mesmo formato. São 3 triângulos, são 3 figuras que têm 3 lados, realmente, mas eles não são semelhantes na forma. Observe que tem um triângulo retângulo, um triângulo preto, forma 90 graus. Aqui, aparentemente, é um triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais, tá bom? E aqui é um triângulo escaleno, que tem 3 lados diferentes. Então, a gente observa que são tipos de triângulos diferentes para a gente na aula de hoje. Então, não são triângulos iguais. Então, tem triângulos que dá para observar a olho nu, sem medir nada, que você sabe que são diferentes, totalmente diferentes. E aí, ó, a gente vai observar que tem agora 3 triângulos retângulos, ó, o preto, o azul e o vermelho. O preto, o azul e o vermelho, ambos formam 90 graus. Se formam 90 graus, vocês observam aí que são triângulos retângulos. E aí, triângulo retângulo tem aqui essa formação 90 graus, que é esse formato aqui que a gente já viu em aulas anteriores. Se esse ângulo for igual a esse, aqui ó, esse igual a esse, além dele ser retângulo, ele também é retângulo isósceles, porque o isósceles tem 2 lados iguais e um diferente, tá bom? Então, além de dizer a vocês as formas e as medidas, a gente aqui está lembrando alguns conceitos anteriores nesta aula. Então, anota tudo direitinho aí e vamos embora aí ao sucesso de vocês aí nas suas avaliações externas e seu conhecimento também. Observa aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tem 90 graus. Eu tenho aqui o outro triângulo aqui, ó, e tenho esse aqui. Eles estão em, digamos assim, em movimentos diferentes, não estão em sincronias, porém, eles são iguais. Eles só estão girando, né? Ó, observa, o preto está de uma forma, o azul de outra e o vermelho de outra, só que é a mesma figura. Ô, Ricardinho, como eu tenho tanta certeza para saber se é a mesma figura? Você poderia pegar uma régua ou um transferidor. O transferidor vai medir o ângulo, é o instrumento a usar para medir ângulos, e a régua é para medir aí as medidas dos triângulos. Se eu posso medir esse lado para dar semelhante a esse, eu posso medir esse aqui para dar semelhante a esse. Se der a mesma medida, é porque eles são congruentes, eles são semelhantes, tá bom? Dá para identificar numa boa, sem problema algum. Ó, então vamos verificar como é que eu vou perceber isso aí. Ó,
Primeira regrinha. Primeiro tipo, né? São 3 tipos que a gente vai trabalhar. Os lados correspondentes são congruentes, são iguais, são semelhantes. Olha, a geometria é linda, né? Tem várias palavras, congruentes, semelhantes, iguais, tá bom? A gente não usa muito o termo igual, porque na geometria a gente tem sempre umas medidas que é próxima, é aproximadamente, né? A gente não coloca o termo igual muito nítido nos livros didáticos. Mas congruente, semelhante, dá a ideia de estar parecido um com o outro, mas não é necessariamente idêntico, né? Igual. Então, primeira correspondência, a gente vai observar aí, ó, que eu tenho aí 3 triângulos. E observem que a hipotenusa, Ricardinho, o que é hipotenusa? Hipotenusa é aquele lado do triângulo que está oposto a 90 graus. Ó. Aqui é 90 graus, aí o oposto, ó, esse lado é chamado hipotenusa. Aqui é 90 graus, ó, oposto aqui é hipotenusa. E aqui é 90 graus, oposto à hipotenusa. Se essas 3 medidas elas são semelhantes, aí eles têm um tipo de congruência de triângulos, tem lados semelhantes, lados correspondentes, ou seja, o mesmo lado, hipotenusa, 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 eles são todos iguais, então eles são congruentes. Observe aí, ó. E se eu observar que não é só a hipotenusa não, tem que observar os outros lados também. É lado, lado, lado. Os 3 lados congruentes. Observe que agora o outro lado, que é chamado de cateto, observe que esse cateto é igual a esse cateto, que é igual a esse cateto, estão respectivamente na mesma ordem de figura. Observe que eles são semelhantes, são bem parecidos aí, os catetos, são figuras semelhantes, né? Congruentes. E também o outro lado também são iguais. Então, se os 3 lados são iguais, então eu tenho aí uma congruência de triângulos, que a regra é lado, 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 certo? Então, a primeira regra é os 3 lados iguais, ó, lado, lado, lado. Por exemplo, se eu comparar aqui esse triângulo com esse aqui, então, se eu observar que os 3 lados são mesma medida, por exemplo, esse lado aqui, paralelo, ó, que é esse aqui, ó, ser igual a esse, ele foi igualzinho, assim como esse lado foi igualzinho a esse, e esse aqui foi igualzinho a esse, é como se eu estivesse colocando um triângulo acima do outro, e ele dá exatamente o triângulo. Quando acontece isso, eles são congruentes, eles são semelhantes. Ó, observa, não pode sobrar nada, tá bom? Então, são congruentes. É isso que a gente acontece. Mas, quando eu tenho também 3 ângulos iguais, além dos lados, se eu tiver os 3 ângulos congruentes, ou seja, 90 graus, 90 graus e 90 graus, também o outro lado, o ângulo, independente do valor, se for 30 graus, se aqui for 30, aqui também for 30, aqui também for 30, se for a mesma medida nos 3, vocês observam os 3 ângulos semelhantes, aí você também vê que também é um triângulo congruente. Então, o segundo tipo é quando eu tenho 3 ângulos iguais nas 3 figuras. Ou, se eu comparar uma com a outra, nas 2 figuras. Então, bora analisar aqui, ó. Se eu tenho os 3 ângulos, ó, esse ângulo aqui é semelhante a esse, que é semelhante a esse, assim como esse é semelhante a esse, que é semelhante a esse, e aí sucessivamente. Vocês têm que observar isso. Aí é o segundo caso. Então, os 2 casos até agora. Lados correspondentes são congruentes, ou seja, os lados, né? E os ângulos correspondentes também são congruentes, ou seja, quando os ângulos são iguais. Então, 2 casos. Tá faltando um, Ricardinho? Tu falasse para mim no começo da aula que eram 3 casos. Exatamente. Tá faltando um caso. E a gente vai estudar ele aí. Tá bom? A gente vai desenvolver ele numa boa. Mas também a gente vê que os triângulos congruentes são quando eu tenho lados, todos eles iguais, e também todos os ângulos iguais. Eu já tenho uma certeza disso. Aí eu vou botar aí para vocês, bota em tela cheia, por favor, um desenho para a gente provar que realmente os triângulos são semelhantes. Ó, eu fiz um lado de um triângulo aí, tá bom? E aí você vai observar que eu vou montar um triângulo, e observe quantos pontinhos tem de um triângulo para os outros lados, que é importante para a gente montar um outro triângulo. Observem, ó, estou montando ali, ó, 4 pontinhos, quer dizer, 5 pontinhos, né, nesse lado aí, para montar esse lado. E aí a gente vai montar um novo triângulo, tá bom? Observe aí. E para ser semelhante, eles têm que ter lado, lado, lado igual, né? Então tem que ter a mesma medida, a mesma dimensão. Então observe que eu estou colocando aí uma altura semelhante a ela, ó, com 4 pontinhos, uma base dele aí também com 5 pontinhos, e aí também tem a hipotenusa
esse lado aí, que são semelhantes. Então, observe que eles são iguais, totalmente iguais, por isso que é um caso de semelhança. Observa aí, ó. Eu tenho esse lado, essa altura aí é semelhante à altura do lado, tem o mesmo tamanho, a mesma medida, tá bom? Eu também tenho o outro lado, ó. Vamos analisar aqui essa figura, é massa, esse desenho aí, ó. Vou observar que eu tenho essa hipotenusa, ó, esse lado maior da figura, semelhante ao outro lado maior, observou? E o de baixo, né, que é o chamado cateto, ele é semelhante ao outro, ao lado, observe. Então, tenho dois triângulos congruentes, porque qual é a classificação aí, Ricardinho? Lado, lado, lado. Observaram? Então, vocês observaram que eu vou verificar, vendo que eu tenho lado, lado e lado, tá bom? Você pode fazer também em casa isso, ó. Você pode pegar agora, nesse momento, na sua casa, uma tesoura aí sem ponta, tá bom? Você pega um papelzinho e vai pontilhar, pegar uma régua e vai pontilhar aí dois triângulos. Se você quiser pegar, pode pegar até um esquadro, que é um tipo de triângulo específico de um desenho para fazer figuras. Se quiser pegar ele como formato, ou pegar uma régua e montar os lados do triângulo, você vai comparar e vai ter triângulos semelhantes, congruentes. Então, eu peguei aí pontilhado um preto e um vermelho. Observa aí. Tá vendo na tela? E aí, se eu pegar eles e botar na régua a mesma medida, tá vendo? Eu vou medir um. Se eu botar 5 centímetros em um, eu boto 5 centímetros no outro. Se eu botar 10 centímetros em um lado, também boto 10 centímetros no outro. Eu estou montando triângulos semelhantes. E aí, do outro lado, do mesmo jeito, eu tenho que botar a régua lá do outro lado, no lado maior, chamado hipotenusa. E aí, eu vou botar um lado e o outro com a mesma medida. Você pode fazer em casa aí, nesse momento, tá bom? Pode fazer. E aí, você vai medir, ó, um lado, medir o outro e ver que está o mesmo tamanho. E também tem o outro lado específico, que eu vou pegar um lado e pegar o outro e também tem o mesmo tamanho. Então, se tiver os três lados de mesmo tamanho, é o primeiro caso de congruência, a gente chama de lado, 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 que é o lado da congruência. Então, correspondentes, ó, quando eles são primeiro lados correspondentes, aí tem a figura semelhante. Isso serve para quê, Ricardinho? Quando você quer fazer mais de um triângulo, você faz um, né? E o mesmo formato de um pode fazer em cima do outro, com a régua aí desenvolvendo uma boa. Você tem certeza que eles são iguais, porque tem a mesma medida. O segundo caso, para provar que esses triângulos são semelhantes, ele tem que ter três lados iguais. Desculpa, três ângulos iguais. O primeiro caso, que são três lados iguais. Então, se ele tem três ângulos iguais, observe que aqui, ó, eu tenho esse ângulo é igual a esse. Também eu posso observar que eu tenho esse ângulo aqui igual a esse, assim como também eu posso dizer que esse ângulo é igual a esse. Então, quando os ângulos correspondentes, eles são semelhantes. Ricardinho, como é que eu vou medir esse ângulo? Com o transferidor, que é o instrumento matemático para fazer medição de ângulos, que foi tema de outra aula nossa. Pode olhar lá no canal do YouTube, aula sobre ângulos, que você vai ver que o transferidor tem essa função de medir ângulos. Você vai ver que está exatamente a mesma medida. Por exemplo, se aqui for 30 graus, aqui também tem que ser 30 graus. Se aqui for 60 graus, aqui tem que ser 60 graus. Se aqui for 90 graus, aqui automaticamente tem que ser 90 graus também. Tem que ter a mesma medida, que é o segundo caso de congruência. E aí, vocês observam que tem dois triângulos com os três lados correspondentes, três ângulos correspondentes, ó. Esse corresponde a esse corresponde a esse e esse corresponde a esse. Aí eu tenho casos de congruência de triângulos, numa boa, sem problema algum, tá bom? Aí, tela cheia novamente, vou fazer um novo desenho de caso de congruência para vocês. Observe aí nesse desenho que eu vou ter aí um triângulo e vou ter outro triângulo e vou mostrar a vocês que tem a mesma medida de ângulos, tá bom? Então, observa aí que eu vou formar aqui um triângulo de vermelho, ó, alguns pontos específicos para montar ele. E aí, para eu saber aí direitinho como é que é as coisas, eu vou pegar aqui, ó, medir o ângulo dele aqui, ó. Esse lado é semelhante a ele. Eu vou riscar bem em cima, observa aí, bem em cima dele, para poder cobrir exatamente a mesma linha. Ó. Isso. Aí depois vai vir a parte de ângulos. Quando eu botei a parte amarela sobrepondo a parte vermelha, vocês observaram que deu exatamente o mesmo triângulo. Se os lados são semelhantes, deu exatamente igualzinho, quer dizer que os ângulos também são iguais, tá bom? É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Bora ver aqui comigo? A gente fez aqui juntos.
Vou pegar até a figura maior aqui agora. Vou pegar aqui esse azulzão aqui, ó, para fazer o contraste aqui com a minha camisa. E pegar aqui um rosinha, ó. Se o triângulo tiver exatamente, ó, alinhado, exatamente, você não consegue nem enxergar o outro lado, ó. Se tiver exatamente alinhado, isso quer dizer que todos os lados são iguais, assim como também todos os ângulos são iguais. Aí é a congruência de triângulos. Vocês observam que são semelhantes e aí fica fácil desenvolver. E aí você pode fazer um molde, ó, e fazer vários triângulos de mesmo tamanho, porque você já tem a base de um e pode fazer os outros numa boa. Olha a utilidade aí da geometria para você fazendo aí seus movimentos de arte, movimentos do dia a dia aí de vocês, tá vendo? Isso não é só com triângulo não, pode ser qualquer figura, tá bom? Então, até agora a gente viu lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes também congruentes. Só que tem outro caso, eu sei que são 3, né? Tem mais um. A gente vai ver esse outro caso ainda que a gente vai observar na aula de hoje. Bora analisar aqui, ó. Caso de congruência. Bora lá. Eu tenho aí 2 triângulos, ó. 2 triângulos aqui. Aí observa, esse ângulo B, ele é semelhante a esse ângulo B aqui, ó. Eu chamei de B' e B, ó. O ângulo é colocado em letra minúscula e esse ponto Bzão e B aqui, maiúsculo, é o vértice, tá bom? É chamado de vértice. Revisando aí um pouquinho a parte de pontos do triângulo. Aqui, ó, tem um ângulozinho menor, letra minúscula, ó, letra minúscula também, tá vendo? E aqui também letra minúscula, ó, ângulos menores. E aqui são os vértices em si. Mas o que é interessante é que na hora de dar uma explicação, vocês observam, eu não coloquei números. Eu coloquei aqui, ó, um tracinho. Quando eu boto um tracinho e um tracinho, quer dizer que essa medida desse triângulo é igual a essa medida aqui. É igual. Porque tem um tracinho aqui e tem um tracinho aqui. Mas se eu botar aqui 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos aqui, também são iguais, porque tem a mesma medida. Assim como, ó, 3 tracinhos aqui, 3 tracinhos aqui. Ricardinho, isso poderia ser o que, esses tracinhos? Poderia ser assim, ó. Eu dizer que aqui vale 3, o número 3, então aqui também tem que ser o número 3. Aqui, o número 4, aqui também tem que ser o número 4. Assim como o número 5 e aqui o número 5. Ricardinho, e eu posso colocar um triângulo menorzinho e um triângulo maior para poder fazer a semelhança em si? Pode, desde que a gente tenha que saber o valor, se ele é proporcional. A gente vai ver isso em cenas dos próximos capítulos. A gente vai analisar um cálculo matemático para descobrir se esse triângulo é proporcional a esse com medidas diferentes. Lá na frente a gente vai ver isso. A gente está aprendendo a parte teórica, está desenvolvendo aqui bem direitinho para vocês entenderem o processo, tá bom? Então, observe, ó, esse lado semelhante a esse, assim como eu tenho também esse lado semelhante a esse e tenho também esse outro lado aqui semelhante a esse aqui, ó. Pode observar, são 3, 3, 1, 1, 2, 2. Bem direitinho, numa boa. Aí também eu posso analisar que os 3 lados são semelhantes. Já tem um caso de congruência. Mas observe que também tem os ângulos correspondentes que me assegura ainda mais, ó. Azinho, ó, com Azinho linha aqui, ó. Eu tenho o Bzinho com Bzinho linha, ó, tá vendo aqui, ó. E também tem um Czinho com Czinho linha lá, que são também correspondentes. Quando eles são semelhantes, dá mais uma certeza aí que eles são congruentes, que é o segundo caso, 3 ângulos iguais. Primeiro caso, 3 lados iguais. Aí ainda tem o terceiro caso que a gente vai ver hoje, né? Casos de congruência. Bora lá analisar aí. Olha, esse novo desenho que a gente vai ver aqui, que é o lado, lado, lado. Ou seja, eu vou ter um triângulo e vou ter um novo triângulo e todos os 3 lados são semelhantes. E aí a gente vai ter que desenvolver isso. Como é que eu vou fazer isso com vocês? Então eu fiz um triângulo retângulo aí para vocês observarem. Um triângulo que forma aqui 90 graus, ó, tá vendo aqui? É um triângulo retângulo. E para ter um triângulo semelhante a ele, a gente observa que eu tenho que desenhar um triângulo idêntico a ele ou na mesma linha que ele. Se for na mesma linha que ele, é porque está exatamente. Mas eu posso desenhar também ao lado dele um novo triângulo, mas com as mesmas dimensões. Se observar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos, eu tenho que usar também aqui 1, 2, 3, 4 pontinhos. Eu tenho que usar a mesma medida exatamente para ter os triângulos congruentes. São triângulos retângulos de mesmo tamanho, de mesma medida. Então, eu tenho lado, lado, lado. Observou aí bem direitinho? Como é massa vocês observarem que aí sim é um caso de congruência, lado, lado, lado.
Bora analisar também isso aí na figura, né? Ó, tem um lado que é semelhante a esse aqui, ó, observou? Que, ó, são iguais ele, ó. Um é igual ao outro. Assim como eu tenho que dizer que esse aqui é igual a esse, ó. Tá vendo? Ó, o 2 é igual ao 2, senão não vai estar semelhante, né? Igual ao 2 em si. E tem o 3 lá, né? Que são semelhantes. Os três lados do triângulo são iguais. Por isso que é um caso de semelhança de congruência de triângulos. Três lados iguais. São semelhantes. Esse símbolozinho do tiozinho em cima e o igual quer dizer semelhante, quer dizer congruente. É um símbolo matemático para dizer que está aproximadamente, dá próximo disso. Tá bom? Quando aparecer nos seus livros, já observem isso. Aí agora é o último caso que a gente vai ver, que é lado, ângulo, lado. Eu tenho aí, ó, eu vou ter um lado e vou ter os três lados, mas dois lados semelhantes, e entre eles vai ter um ângulo igual a outra figura. Então, observa aí que eu tenho aí um triângulo formando, tá bom? Pode ser qualquer tipo de triângulo, portanto que tenha dois lados iguais e o ângulo entre eles iguais também. E aí estou formando um novo triângulo em si, com a mesma medida, observa. Ó, observou aí bem direitinho. Mesma medida eu estou usando, para não dar problema aí, ó. E ó, vocês vão observar que vai ter os lados semelhantes e também vai ter um ângulo entre eles que vai estar semelhante. Observa aqui, ó. Um branquinho, um vermelhinho, e a gente vai medir agora o ângulo, ó, correspondente. Que se eu disser aqui que esse lado aqui é semelhante a esse lado aqui, também eu vou ter que dizer que eu tenho outro lado específico, vou mudar a cor aqui para a gente observar, né, destacar bem para vocês, que ó, eu posso pegar aqui e medir um ângulozinho entre eles aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui é semelhante a esse. E vai ter que ter um novo lado que é semelhante entre eles, porque a regrinha é lado, ângulo, lado. Então, eu vou ter aqui o lado, o ângulo e o outro lado correspondente. Então, eu tenho uma nova modelo matemático, um novo tipo de semelhança, tipo de congruência para você desenvolver, que é lado, ângulo, lado. Então, a gente viu lado, 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 ângulo, ângulo, ângulo e lado, ângulo, lado. São três tipos de congruência que a gente viu aí nesta aula, tá bom? Então, observe aí como é que ficou essa figura, ó. Um lado igual ao outro, assim como, ó, eu tenho aqui também um ângulo igual ao outro e tenho também, ó, um lado igual ao outro. Então, eu tenho lado, ângulo, ó, lado. Ó, dois lados semelhantes e um ângulo entre eles. Aí eu chamo isso de um caso de congruência de triângulo, um caso de semelhança de triângulo. Olha o símbolozinho aqui, semelhança de triângulo, tá bom? Então, aí tem aí o desenho para vocês de ângulo, lado e ângulo, para vocês observarem direitinho como é que é o formato dessa figura aí, para vocês desenvolver. E aí eu montei aí um ângulo, ó, ângulo, lado, ângulo, que é outro tipo, né? Que tem um lado, ângulo, lado, e tem um ângulo, lado, ângulo também. Eu posso ter dois ângulos e um lado entre eles também, sem problema nenhum. Que o caso de semelhança também, ele nos ajuda a montar isso aí. Então, vou montar aí dois triângulos em si, ó. Tem aí já um amarelinho e ainda tem um roxinho. Vocês observem aí que dois triângulos. E quando a gente monta esses dois triângulos, a gente vai ter aí dois ângulos e um lado entre eles semelhantes. Então, a gente vai ver aqui que vai ter um ângulo de um lado, um ângulo do outro, e vai ter um lado comum a eles, aí, que são mesma medida. Então, observa que no amarelinho, tá? Vai chegar a colocar agora um valor de um ângulo, valor não, o desenho de um ângulo, assim como no roxinho também é a mesma medida, aí ele vai desenhar lá azulzinho e azulzinho, observou? Assim como também a gente vai mudar a cor para destacar para vocês, que eu tenho um lado, ó, que aí do triângulo que eu destaquei de verde, ó, um triângulo amarelo está de verde, e do roxo também, que são lados iguais, e vai ter um outro ângulo específico que são semelhantes. Aí, ó, observa, o vermelhinho, o vermelhinho. Então, a classificação que eu tenho, que é ângulo, lado e ângulo. Tá vendo aí como é que é desenvolvendo? Tá indo bem direitinho para vocês. Então, a gente já viu o caso de ângulo, lado, ângulo. Já viu lado, 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 ângulo, ângulo, ângulo. Então, a gente já viu a classificação dos triângulos em si para cada um de vocês. Então, estão vendo aí como é fácil desenvolver aí o triângulo numa boa. Só é perceber que são bem semelhantes e aí não dá problema nenhum. Meus amores, cheiro para vocês
e até as cenas do próximo capítulo. E eu quero que vocês desenhando e veja lá se funcionou. Coloca lá no YouTube, nos comentários do Educa Recife, que eu quero ver se vocês conseguiram fazer bem aí a semelhança de um triângulo com o outro, tá bom? Cheiro e até as cenas do próximo capítulo. Fui!